A Rebelião das Massas, por José Ortega y Gasset. Tradução de Herrera Filho. Livro ibero-americano, canal Le Conde. Para os ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Centavos serão muito bem-vindos, seja via Pix, Apoia-se ou Vaquinha. Também é possível auxiliar o canal tornando-se um membro. Atualmente contamos com 3 membros. A Joyce, o Luiz e o Igor. Muito obrigada, meus queridos. E também é possível ajudar fazendo como a Lena e comprando-nos um livro através da lista de desejos da Amazon. Este livro, aliás, não estava na lista da Amazon em específico, eu comprei através de um sebo e ela me transferiu o valor do livro. E também é possível que eu passe o boleto, o número do boleto para a pessoa, caso assim você queira. Sendo possível, portanto, comprar livros, inclusive, num preço mais viável, mais barato, através, mais uma vez, de sebo. Basta entrar em contato, solicitar qual leitura você gostaria, se ela realmente for pertinente. Podemos aí administrar como fazê-lo para que o livro chegue até mim e possamos ouvi-lo finalmente. Muito obrigada, Lena, mais uma vez. Peço também para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, porque tudo isso também gera muita diferença em termos de engajamento, faz com que o YouTube oferte esses conhecimentos a mais pessoas, possibilitando assim que o trabalho aqui feito seja mais difundido, mais conhecido e, portanto, ampliado. Vamos para o epílogo para ingleses. Mais uma vez, obrigada pela presença, eu desejo a todos uma boa escuta. Daqui a pouco faz um ano que, numa paisagem holandesa, onde o destino me havia centrifugado, escrevi o prólogo para franceses, a primeira edição popular deste livro. Naquela data começava para a Inglaterra uma das etapas mais problemáticas de sua história e havia muito poucas pessoas na Europa que confiassem nas suas virtudes latentes. Durante os últimos tempos falharam tantas coisas que, por inércia mental, se tende a duvidar de tudo, até da Inglaterra. Dizia-se que era um povo em decadência. Não obstante, ainda arrostando certos riscos de que não quero falar agora, eu assinalava com fé robusta a missão europeia do povo inglês, a que tivera durante 2 séculos e que, em forma superlativa, estava chamado a exercer hoje. O que então não imaginava é que tão rapidamente viessem os fatos confirmar meu prognóstico e a incorporar minha esperança. Muito menos que se comprazessem com tal precisão em ajustar seu papel determinadíssimo que, usando um símil humorístico, atraía eu a Inglaterra ante o continente. A manobra de saneamento histórico que tenta a Inglaterra desde já em seu interior é portentosa. No meio da mais atroz tormenta, o navio inglês troca todas as suas velas, vira 2 quadrantes, cinge-se ao vento e a guinada do seu leme modifica o destino do mundo. Tudo isso sem uma gesticulação, e muito além de todas as frases, incluso das que acabo de proferir. É evidente que há muitas maneiras de fazer história, quase tantas como de desfazê-las.
Há várias centúrias, acontece periodicamente que os continentais acordam uma manhã e, coçando a cabeça, exclamam «Esta Inglaterra!». É uma expressão que significa surpresa, sobressalto e a consciência de ter à sua frente algo admirável, mas incompreensível. O povo inglês é, com efeito, o fato mais estranho que há no planeta. Não me refiro ao inglês individual, mas ao corpo social, à coletividade dos ingleses. O estranho, o maravilhoso, não pertence, pois, à ordem psicológica, mas à ordem sociológica. E como a sociologia é uma das disciplinas sobre as quais as pessoas têm em todas as partes menos ideias claras, não seria possível, sem muitas preparações, dizer por que é estranha e por que é maravilhosa a Inglaterra. Ainda menos tentar a explicação de como chegou a ser essa estranha coisa que é. Enquanto se acredite que um povo possui um caráter prévio e que sua história é uma emanação desse caráter, não haverá maneira nem sequer de iniciar a conversação. O caráter nacional, como tudo que é humano, não é um dom inato, mas uma fabricação. O caráter nacional vai se fazendo e desfazendo e refazendo na história. Em que pese esta vez a etimologia, a nação não nasce, se faz. É uma empresa que se dá bem ou mal, que se inicia após um período de ensaios e que se desenvolve, se corrige, que perde o fio uma ou várias vezes e tem de voltar a começar, ou, pelo menos, reatar. O interessante seria precisar quais são os atributos surpreendentes, por insólitos, da vida inglesa nos últimos 100 anos. Depois viria a tentativa de mostrar como adquiriu a Inglaterra essas qualidades sociológicas. Insisto em empregar esta palavra, apesar do pedante que é, porque atrás dela está o verdadeiramente essencial e fértil. É preciso extirpar da história o psicologismo, que já foi afugentado de outros acontecimentos. O excepcional da Inglaterra não jaz no tipo de indivíduo humano que soube criar. É sobremaneira discutível que o inglês individual valha mais que outras formas de individualidade aparecidas no Oriente e no Ocidente. Mas mesmo aquele que estime o modo de ser dos homens ingleses acima de todos os demais, reduz o assunto a uma questão de mais ou de menos. Eu sustento, por minha vez, que o excepcional, que a originalidade extrema do povo inglês radica em sua maneira de tomar o lado social ou coletivo da vida humana, no modo como sabe ser uma sociedade. Nisto sim é que se contrapõe a todos os demais povos, e não é questão de mais ou de menos. Talvez num tempo próximo se me ofereça a oportunidade para fazer ver tudo o que quero dizer com isso. Respeito semelhante à Inglaterra não nos exime da irritação ante seus defeitos. Não há povo que, olhado desde outro, não seja insuportável. E por este lado, talvez, são os ingleses, em grau especial, exasperantes. E é que as virtudes de um povo, como as de um homem, são elevadas e, em certa maneira, consolidadas sobre seus defeitos e limitações. Quando chegamos a esse povo, o primeiro que vemos são as suas fronteiras, que, no moral como no físico, são seus limites. O nervosismo dos últimos meses fez que quase todas as nações tivessem vivido encarapitadas em suas fronteiras, quer dizer, dando um espetáculo exagerado de seus mais congênitos defeitos. Se junta a isso que um dos principais temas de disputa tem sido a Espanha, compreender-se-á até que ponto eis sofrido de quanto na Inglaterra, na França e na América do Norte representa atonia, entorpecimento, vício e falha. O que mais me surpreendeu é a decidida vontade de não tomar conhecimento das coisas que há na opinião pública desses países. E o que mais falta, tenho sentido, a respeito da Espanha, tem sido alguma atitude de graça generosa, que é, a meu juízo, o mais estimável que há no mundo. No anglo-saxão, não em seus governos, mas sim nos países, tem-se deixado circular a intriga, a frivolidade, a dureza de cabeça, o prejuízo arcaico e a hipocrisia nova, sem lhes pôr um limite. Escutaram-se em sério as maiores imbecilidades, contanto que fossem indígenas. E entre mentes tem havido a radical decisão de não querer ouvir nenhuma voz espanhola capaz de esclarecer as coisas, ou de ouvi-la depois de deformá-la. Isto me levou, ainda convencido de que forçava um pouco a conjuntura, a aproveitar o primeiro pretexto para falar sobre a Espanha e, já a suspicácia do público inglês não tolera outra coisa, falar sem parecer que dela falava nas páginas intituladas Quanto ao Pacifismo, acrescentadas a seguir. Se é benévolo,
o leitor não esquecerá o destinatário. Dirigidas a ingleses, representam um esforço da acomodação de seus usos. Renunciou-se nelas a todo brilho e vão escritas em estilo bastante piquilquiano, composto de cautelas e eufemismos. Tenha-se presente que a Inglaterra não é um povo de escritores, mas de comerciantes, de engenheiros e de homens piedosos. Soube por isso forjar uma língua e uma elocução em que se trata principalmente de não dizer o que se diz e de insinuar e ainda mais de iludir. O inglês não veio ao mundo para dizer, mas ao contrário para silenciar. Com faces impassíveis, postos atrás de seus cachimbos, velam os ingleses alertas sobre seus próprios segredos para que não escape nenhum. Isto é uma força magnífica, e importa sobremaneira à espécie humana que se conserve intacto esse tesouro e essa energia de taciturnidade, mas ao mesmo tempo dificultam enormemente a inteligência com outros povos, sobretudo com os nossos. O homem do sul propende a ser gárrulo. A Grécia, que nos educou, soltou nossas línguas e nos fez indiscretos à natividade. O aticismo havia triunfado sobre o laconismo. E para o ateniense viver era falar, dizer, esganiçar-se, dando ao vento em formas claras e eufônicas a mais arcana intimidade. Por isso divinizaram o dizer, o logos, ao qual atribuíam mágica potência, e a retórica acabou sendo para a civilização antiga o que tem sido a física para nós nestes últimos séculos. Sob esta disciplina, os povos românicos forjaram línguas complicadas, mas deliciosas, de uma sonoridade, uma plasticidade e um garbo incomparáveis. Línguas feitas à força de palavreados infindáveis, em ágora e praça, em palanque, taberna e tertúlia. Daí que nos sintamos sôfregos quando, aproximando-nos desses esplêndidos ingleses, os ouvimos emitir a série de leves miados displicentes em que consiste seu idioma. O tema do ensaio que segue é a incompreensão mútua em que caíram os povos do Ocidente, quer dizer, povos que convivem desde sua infância. O fato é estupefaciante, porque a Europa sempre foi como uma casa da vizinhança, onde as famílias não vivem nunca separadas, mas se misturam a toda hora sua doméstica existência. Estes povos que agora se ignoram tão gravemente, brincaram juntos quando eram crianças nos corredores da grande mansão comum. Como puderam chegar a não se entender tão radicalmente, hein? A gênese de tão feia situação é longa e complexa. Para enunciar só um dos 1000 fios que naquele fato se atam, advirta-se que o uso de se converterem uns povos em juízes dos outros, de se desprezar e injuriar porque são diferentes, enfim, de se permitirem crer às nações hoje poderosas que o estilo ou o caráter de um povo menor é absurdo porque é bélica ou economicamente débil, são fenômenos que, se não erro, jamais se haviam produzido até os últimos 50 anos. Ao enciclopedista francês do século XVIII, não obstante sua petulância e sua escassa ductilidade intelectual, apesar de supor-se dono da verdade absoluta, não se lhe ocorria desdenhar um povo inculto e deu-paperado como a Espanha. Quando alguém o fazia, o escândalo que provocava era prova de que o homem normal, de então, não via como um parvenu nas diferenças de poderio, diferença de nível humano. Pelo contrário, é o século das viagens cheias de curiosidade amável e prazenteira pela divergência do próximo. Este foi o sentido do cosmopolitismo que coagula no seu último terço. O cosmopolitismo de Ferguson, Herder, Goethe é o oposto do atual internacionalismo. Nutre-se não da exclusão das diferenças nacionais, mas, pelo contrário, de entusiasmo por elas. Busca a pluralidade de formas vitais com vistas não à sua anulação, mas à sua integração. Lema dele foram estas palavras de Goethe: só todos os homens vivem o humano. O romanticismo que lhe sucedeu não é senão sua exaltação. O romântico enamorava-se de outros povos precisamente porque eram outros, e no uso mais exótico e incompreensível, suspeitava mistérios de grande sabedoria. E o caso é que, em princípio, tinha razão. É, por exemplo, indubitável que o inglês de hoje, hermetizado pela consciência de seu poder político,
não é capaz de ver o que há de cultura refinada, sutilíssima e de alto alcance nessa ocupação, que a ele lhe parece a exemplar desocupação de tomar sol a que o castiço espanhol só e dedicar-se conscientemente. Ele crê, porventura, que o unicamente civilizado é vestir umas bombachas e dar pancadas numa bolinha com uma vara. Operação que habitualmente se dignifica denominando-a de golfe. O assunto é, pois, de muito peso, e as páginas que seguem não fazem outra coisa senão tomá-lo pelo lado mais urgente. Esse mútuo desconhecimento tornou possível que o povo inglês, tão parco em erros históricos graves, cometesse o gigantesco de seu pacifismo. De todas as causas que geraram as presentes desgraças do mundo, a que talvez pode concretizar-se mais é o desarmamento da Inglaterra. Seu gênio político permitiu-lhe, nestes meses, corrigir com um esforço incrível de self-control o mais extremo do mal. Porventura, tenha contribuído para que adote esta resolução a consciência da responsabilidade contraída. Sobretudo isto se raciocina tranquilamente nas páginas imediatas, sem excessiva presunção, mas com um entranhável desejo de colaborar na reconstituição da Europa. Devo advertir ao leitor que todas as notas foram acrescentadas agora e suas alusões cronológicas hão de ser referidas ao corrente mês. Paris e abril de 1938. Quanto ao pacifismo. Há 20 anos, a Inglaterra, seu governo e sua opinião pública embarcaram no pacifismo. Cometemos o erro de designar com este único nome atitudes muito diferentes, tão diferentes que, na prática, vêm a ser com frequência antagônicas. Há, com efeito, muitas formas de pacifismo. A única que entre elas existe de comum é uma coisa muito vaga. A crença em que a guerra é um mal e a aspiração a eliminá-la como meio de trato entre os homens. Mas os pacifistas começam a discrepar quando dão o passo imediato e interrogam-se até que ponto é em absoluto possível o desaparecimento das guerras. Enfim, a divergência torna-se superlativa quando se põem a pensar nos meios que exige uma instauração de paz sobre este pugnacíssimo globo terráqueo. Talvez fosse muito mais útil do que se imagina um estudo completo sobre as diversas formas de pacifismo. Dele emergiria não escassa claridade, mas é evidente que não me corresponde agora nem aqui fazer um estudo no qual ficaria definido, com certa precisão, o peculiar pacifismo em que a Inglaterra, seu governo e sua opinião pública, embarcou há 20 anos. Por outra parte, entretanto, a realidade atual facilita desgraçadamente o assunto. É um fato demasiado notório que esse pacifismo inglês fracassou. Isso quer dizer que esse pacifismo foi um erro. O fracasso foi tão grande, tão rotundo, que alguém teria direito a revisar rapidamente a questão e a se perguntar se não é um erro todo o pacifismo. Mas eu prefiro agora adaptar-me quanto possa ao ponto de vista inglês e vou supor que sua aspiração à paz do mundo era uma excelente aspiração. Mas isso sublinha tanto mais quanto houve de erro no resto, a saber, na apreciação das possibilidades de paz que o mundo atual oferecia e na determinação da conduta que há de seguir quem pretenda ser de verdade pacifista. Ao dizer isto, não sugiro nada que possa levar ao desânimo. Pelo contrário, por que desanimar? Todas as duas únicas coisas a que o homem não tem direito são a petulância e o seu oposto, o desânimo. Não há nunca razão suficiente nem para um nem para outro. Baste advertir o estranho mistério da condição humana consistente em que uma situação tão negativa e de derrota, como é haver cometido um erro, se converte magicamente em uma nova vitória para o homem, apenas reconhecendo-o. O reconhecimento de um erro é por si mesmo uma nova verdade. É como uma luz que dentro deste se acende. Contra o que acreditem os Jeremias, todo erro é uma propriedade que acresce nosso haver. Em vez de chorar sobre ele, convém apressar-se a explorá-lo. Para isso é preciso que nos resolvamos a estudá-lo a fundo, a descobrir sem piedade suas raízes e a construir energicamente a nova concepção das coisas que isto nos proporciona. Eu suponho que os ingleses se dispõem já serenamente, mas decididamente, a retificar o enorme erro que durante 20 anos tem sido seu peculiar pacifismo e a substituí-lo por outro pacifismo mais perspicaz. Como quase sempre acontece, o defeito maior do pacifismo inglês e, em geral, dos que se apresentam como titulares do pacifismo, tem sido subestimar o inimigo.
Esta subestima lhes inspirou um diagnóstico falso. O pacifista vê na guerra um dano, um crime ou um vício, mas esquece que antes disso, e acima disso, a guerra é um enorme esforço que os homens fazem para resolver certos conflitos. A guerra não é um instinto, mas um invento. Os animais a desconhecem, e é de pura instituição humana, como a ciência e a administração. Ela levou a um dos maiores descobrimentos, base de toda a civilização, ao descobrimento da disciplina. Todas as demais formas de disciplina procedem da primigênia, que foi a disciplina militar. O pacifismo está perdido e converte-se em nula beateria se não tem presente que a guerra é uma genial e formidável técnica de vida e para a vida. Como toda forma histórica, tem a guerra dois aspectos: o da hora de sua invenção e o da hora de sua superação. Na hora de sua invenção significou um progresso incalculável. Hoje, quando aspiramos a superá-la, vemos dela apenas a suja espádua, seu horror, sua rusticidade, sua insuficiência. Do mesmo modo, costumamos, sem mais reflexão, maldizer da escravidão, não advertindo o maravilhoso progresso que representou quando foi inventada. Porque antes o que se fazia era matar os vencidos. Foi um gênio benfeitor da humanidade o primeiro que ideou, em vez de matar os prisioneiros, conservar-lhes a vida e aproveitar seu labor. Augusto Comte, que tinha um grande sentido humano, quer dizer histórico, viu já deste modo a instituição da escravidão, libertando-se das tolices que Rousseau disse sobre ela, e a nós nos corresponde generalizar sua advertência, aprendendo a olhar todas as coisas humanas sob essa dupla perspectiva, a saber, o aspecto que tem ao chegar e o aspecto que tem ao ir. Os romanos, muito finamente, encarregaram duas divindades de consagrar esses dois instantes, a Deuna e a Beona, o Deus do chegar e o Deus do ir. Por desconhecer tudo isso, que é elementar, o pacifismo tornou sua tarefa demasiado fácil. Pensou que para eliminar a guerra bastava não fazê-la, ou em suma trabalhar em que não se fizesse. Como via nela apenas uma excrescência supérflua e mórbida aparecida no trato humano, creu que bastava extirpá-la e que não era necessário substituí-la. Mas o enorme esforço que é a guerra só pode ser evitado se entende por paz um esforço ainda maior, um sistema de esforços complicadíssimos e que, em parte, requerem aventurosa intervenção do gênio. O outro é puro erro. O outro é interpretar a paz como o simples vazio que a guerra deixaria se desaparecesse. Portanto, ignorar que se a guerra é uma coisa que se faz, também a paz é uma coisa que importa fazer, que há que se fabricar, pondo na faina todas as potências humanas. A paz não está aí simplesmente, pronta para que o homem a goze, não. A paz não é fruto espontâneo de nenhuma árvore. Nada importante é representado, é apresentado ao homem. Pelo contrário, tem ele de fazê-lo, de construí-lo. Por isso, o título mais claro de nossa espécie é ser Homo faber. Se atende a tudo isso, não parecerá surpreendente a crença em que esteve a Inglaterra, de que o mais que podia fazer a favor da paz era desarmar, um fazer que se assemelha tanto a um puro omitir? Essa crença é incompreensível se não se adverte o erro de diagnóstico que lhe serve de base, a saber, a ideia de que a guerra procede simplesmente das paixões dos homens, e que se reprime o apaixonamento, o belicismo ficaria asfixiado. Para ver com clareza a questão, façamos o que fazia Lord Kelvin para resolver seus problemas de física. Construamos um modelo imaginário. Imaginemos então que em certo momento todos os homens renunciassem à guerra, como a Inglaterra por sua parte tentou fazer. Acredita-se que basta isso, mas ainda que com isso se havia dado o mais grave passo eficiente no sentido da paz? Grande erro. A guerra, repitamos, era um meio que haviam inventado os homens para solucionar certos conflitos. A renúncia à guerra não suprime esses conflitos, pelo contrário, deixa-os mais intactos e menos resolvidos que nunca. A ausência de paixões, a vontade pacífica de todos os homens seriam completamente ineficazes, porque os conflitos reclamariam solução, e enquanto não se inventasse outro meio, a guerra reapareceria inexoravelmente nesse imaginário planeta habitado só por pacifistas. Não é, pois, a vontade de paz o que importa ultimamente no pacifismo.
É preciso que este vocabulário deixe de significar uma boa intenção e represente um sistema de novos meios de trato entre os homens. Não se espere nesta ordem nada fértil, enquanto o pacifismo, de ser um gratuito e cômodo desejo, não passe a ser um difícil conjunto de novas técnicas. O enorme dano que aquele pacifismo trouxe à causa da paz consistiu em não deixar-nos ver a carência das técnicas mais elementais, cujo exercício concreto e preciso constituiu isso que, com um vago nome, chamamos de paz. A paz, por exemplo, é o direito como forma de trato entre os povos. Pois bem, o pacifismo usual dava como suposto que esse direito existia, que estava aí à disposição dos homens e que só as paixões destes e seus instintos de violência induziam a ignorá-lo. Ora bem, isso é gravemente oposto à verdade. Para que o direito ou um ramo dele exista, é preciso, primeiro, que alguns homens, especialmente inspirados, descubram certas ideias ou princípios de direito. Segundo, a propaganda e expansão dessas ideias de direito sobre a coletividade em questão. Em nosso caso, pelo menos, a coletividade que formam os povos europeus e americanos, incluindo os domínios ingleses da Oceania. E terceiro, que essa expansão chegue de tal modo a ser predominante que aquelas ideias de direito se consolidem em forma de opinião pública. Então, e só então, podemos falar, na plenitude do termo, de direito, quer dizer, de norma vigente. Não importa que não haja legislador e não importa que não haja juízes. Se aquelas ideias senhoreiam de verdade as almas, atuarão inevitavelmente como instâncias para a conduta às quais se pode recorrer. E esta é a verdadeira substância do direito. Pois bem, um direito referente às matérias que originam inevitavelmente as guerras não existe. E não só não existe, no sentido em que não haja alcançado ainda a vigência, isto é, que não se tenha consolidado como norma firme na opinião pública, como não existe nem sequer como ideia, como puro teorema incubado na mente de algum pensador. E não havendo nada disso, não havendo nem em teoria um direito dos povos, pretende-se que desapareçam as guerras entre eles? Permita-se-me que qualifique de frívola, de imoral, uma semelhante pretensão. Porque é imoral pretender que uma coisa desejada se realize magicamente, simplesmente porque a desejamos. Só é moral o desejo que é acompanhado de severa vontade de aprontar os meios de sua execução. Não sabemos quais são os direitos subjetivos das nações e não temos nem indícios de como seria o direito objetivo que possa regular seus movimentos. A proliferação de tribunais internacionais, de órgãos de arbitragem entre Estados, que os últimos 50 anos presenciaram, contribui a ocultar-nos a indigência de verdadeiro direito internacional que padecemos. Não desestimo, de maneira nenhuma, a importância dessas magistraturas. Sempre é importante para o progresso de sua função moral que apareça materializada em um órgão especial claramente visível. Mas a importância desses tribunais internacionais tem se reduzido a isso até hoje. O direito que administram é, no essencial, o mesmo que já existia antes de seu estabelecimento. Com efeito, se passa a revista às matérias julgadas por esses tribunais, adverte-se que são as mesmas resolvidas já há muito pela diplomacia. Não significam progresso algum importante no que é essencial, que é na criação de um direito para a peculiar realidade que são as nações. Nem era lícito esperar maior fertilidade nesta ordem, de uma etapa que se iniciou com o Tratado de Versalhes e com a instituição da Sociedade das Nações, para só nos referirmos aos dois maiores e mais recentes cadáveres. Repugna-me atrair a atenção do leitor sobre coisas falidas, maltratadas e em ruínas, mas é indispensável para contribuir um pouco a despertar o interesse para novas grandes empresas, para novas tarefas construtivas e salutíferas. É preciso que não se volte a cometer um erro, como foi a criação da Sociedade das Nações. Entende-se o que concretamente foi e significou esta instituição na hora de seu nascimento. Não foi um erro qualquer, como os habituais na difícil faina que é a política, não. Foi um erro que reclama o atributo de profundo. Foi um erro histórico. O espírito que propeliu para aquela criação, o sistema de ideias filosóficas, históricas, sociológicas e jurídicas de que emanaram seu projeto e sua figura, estava já historicamente morto naquela data. Pertencia ao passado e, longe de antecipar o futuro, era já arcaico. E não se diga que é coisa fácil proclamar isto agora. Houve homens na Europa que já então denunciaram seu inevitável fracasso.
Uma vez mais aconteceu o que é quase normal na história, a saber, que foi predita. Mas uma vez mais, também os políticos não fizeram caso desses homens. Evito precisar a que grêmio pertenciam os profetas. Baste dizer que, na fauna humana, representam a espécie mais oposta ao político. Sempre será este quem deva governar, e não o profeta. Mas importa muito aos destinos humanos que o político ouça sempre o que o profeta grita ou insinua. Todas as grandes épocas da história nasceram da sutil colaboração entre esses dois tipos de homem, e talvez uma das causas profundas do atual desconcerto seja que há 2 gerações os políticos se declararam independentes e cancelaram essa colaboração. Mercê disso produziu-se o vergonhoso fenômeno de que, a essa altura da história e da civilização, navegue o mundo mais à deriva que nunca, entregue a uma cega mecânica. Cada vez é menos possível uma ação política sem larga antecipação histórica, sem profecia. Talvez as catástrofes presentes abram de novo os olhos dos políticos para o fato evidente de que há homens, os quais, pelos temas que habitualmente se ocupam, ou por possuir almas sensíveis como finos registradores sísmicos, recebem antes que os demais a visita do porvir. A Sociedade das Nações foi um gigantesco aparelho jurídico criado para um direito inexistente. Sua vacuidade de justiça encheu-se fraudulentamente com a sempiterna diplomacia, que, ao disfarçar-se de direito, contribuiu à universal desmoralização. Formule-se o leitor qualquer dos grandes conflitos que há atualmente estabelecidos entre as nações e diga-se a si mesmo se encontra em sua mente uma possível norma jurídica que permita, sequer teoricamente, resolvê-lo. Quais são, por exemplo, os direitos de um povo que ontem tinha 20 milhões de homens e hoje tem 40 ou 80? Quem tem direito ao espaço não habitado do mundo? Hein? Estes exemplos, os mais toscos e elementais que podem ser apontados, põem bem à vista o caráter ilusório de todo pacifismo, que não comece por ser uma nova técnica jurídica. Sem dúvida, o direito que aqui se postula é uma invenção muito difícil. Se fosse fácil, existiria há muito tempo. É difícil, exatamente tão difícil como a paz, com a qual coincide. Mas uma época que assistiu ao invento das geometrias não euclidianas, de uma física de 4 dimensões e de uma mecânica do descontínuo, pode, sem espanto, enfrentar esta empresa e resolver-se a acometê-la. Em certo modo, o problema do novo direito internacional pertence ao mesmo estilo que esses recentes progressos doutrinais. Também aqui se trataria de libertar uma atividade humana, o direito, de certa radical limitação que sempre padeceu. O direito, com efeito, é estático, e não debalde seu órgão principal se chama Estado. O homem não conseguiu ainda elaborar uma forma de justiça que não esteja circunscrita na cláusula Rubus sic stantibus. Mas é o caso que as coisas humanas não são res instantes, mas, pelo contrário, coisas históricas. Quer dizer, puro movimento, mutação perpétua. O direito tradicional é só regulamento para uma realidade paralítica. E como a realidade histórica muda periodicamente de modo radical, choca sem remédio com a instabilidade do direito, que se converte em uma camisa de força. Mas uma camisa de força posta num homem são, tem a virtude de torná-lo louco furioso. Daí, dizia eu recentemente, esse estranho aspecto patológico que tem a história e que a faz parecer como uma luta sempiterna entre os paralíticos e os epilépticos. Dentro do povo produzem-se as revoluções e entre os povos estalam as guerras. O bem que pretende ser o direito se converte em um mal, como já nos ensina a Bíblia. Por que tornastes o direito em fel e o fruto da justiça em absinto? Oséias, capítulo 6, versículo 12. No direito internacional, esta incongruência entre a estabilidade da justiça e a mobilidade da realidade que o pacifista quer submeter àquela chega à sua máxima potência. Considerada no que é o direito importa, a história é antes de tudo a mudança na divisão do poder sobre a terra. E enquanto não existam princípios de justiça que, ao menos em teoria, regulem satisfatoriamente essas mudanças do poderio, todo pacifismo
é pena de amor perdida. Porque se a realidade histórica é isso ante tudo, parecerá evidente que a injúria máxima seja o status quo. Não estranhe, pois o fracasso da Sociedade das Nações, gigantesco aparelho construído para administrar o status quo. O homem necessita um direito dinâmico, um direito plástico e em movimento, capaz de acompanhar a história em sua metamorfose. A demanda não é exorbitante, nem utópica e nem sequer nova. Há mais de 70 anos, o direito, tanto civil como político, evolui nesse sentido. Por exemplo, quase todas as constituições contemporâneas procuram ser abertas, entre aspas. Embora o expediente seja um pouco ingênuo, convém recordá-lo, porque nele se declara a aspiração a um direito semovente. Mas, a meu juízo, o mais fértil seria analisar a fundo e tentar definir com precisão, isto é, extrair a teoria que nele jaz muda, o fenômeno jurídico mais avançado que se produziu até hoje no planeta. A British Commonwealth of Nations. Dir-me-ão que isto é impossível, porque precisamente este estranho fenômeno jurídico foi forjado mediante estes dois princípios. O formulado por Balfour em 1926 com suas famosas palavras: nas questões do império é preciso evitar o refining, o discussing or defining. O outro, o princípio da margem e da elasticidade, enunciado por Sir Austin Chamberlain em seu histórico discurso de 12 de setembro de 1925. Abre aspas. Vejam-se as relações entre as diferentes seções do Império Britânico. A unidade do Império Britânico não está feita sobre uma constituição lógica, não está sequer baseada numa constituição, porque queremos conservar a toda coisa uma margem e uma elasticidade. Fecha aspas. Seria um erro não ver nestas duas fórmulas, senão emanações do oportunismo político. Longe disso, expressam muito adequadamente a formidável realidade que é a British Commonwealth of Nations, e a designam precisamente sob seu aspecto jurídico. O que não fazem é defini-la, porque um político não veio ao mundo para isso. E se o político é inglês, sente que definir algo é quase cometer uma traição. Mas é evidente que há outros homens cuja missão é fazer o que ao político, e especialmente ao inglês, está proibido: definir as coisas, embora estas se apresentem com a pretensão de ser essencialmente vagas. Em princípio, não é mais nem menos difícil definir o triângulo que a névoa. Importaria muito reduzir a conceitos claros essa situação efetiva de direito, que consiste em puras margens e simples elasticidades. Porque a elasticidade é a condição que permite a um direito ser plástico. E se lhe atribui uma margem, é que se prevê seu movimento. Se em vez de entender estes dois caracteres como meras ilusões e como insuficiências de um direito, as tomamos como realidades positivas, é possível que se abram diante de nós as mais férteis perspectivas. Provavelmente a Constituição do Império Britânico parece-se muito ao molusco de referência, de que falou Einstein, uma ideia de que a princípio se julgou inteligível e que é hoje base da nova mecânica. A capacidade para descobrir a nova técnica da justiça que aqui se postula está formada em toda a tradição jurídica da Inglaterra mais intensamente que na de nenhum outro país. E isso não certamente por casualidade. A maneira inglesa de ver o direito não é senão um caso particular do estilo geral que caracteriza o pensamento britânico, no qual adquire sua expressão mais extrema e depurada, o que talvez é o destino intelectual do Ocidente, a saber, interpretar tudo o que é inerte e imaterial como puro dinamismo. Substituir o que não parece ser senão coisa jacente, quieta e fixa por forças, movimentos e funções. A Inglaterra tem sido, em todas as ordens da vida, newtoniana, mas não creio que seja necessário determinar este ponto. Suponho que 100 vezes se terá feito constar e terá sido demonstrado com suficiente pormenor. Permita-se-me apenas que, como empedernia do leitor, manifeste meu desideratum de ler um livro cujo tema seja este: o newtonismo inglês, fora da física. Portanto, em todas as demais ordens da vida. Se resumo agora meu raciocínio, parecerá, creio eu, constituído por uma linha simples e clara. Está bem que o homem pacífico se ocupe diretamente em evitar esta ou aquela guerra, mas o pacifismo não consiste nisso.
mas em construir a outra forma de convivência humana, que é a paz. Isto significa a invenção e exercício de toda uma série de novas técnicas. A primeira delas é uma nova técnica jurídica que comece por descobrir princípios de equidade referentes às mudanças da divisão do poder sobre a terra. Mas a ideia de um novo direito não é ainda um direito. Não esqueçamos que o direito se compõe de muitas coisas mais que uma ideia. Por exemplo, formam parte dele os bíceps dos gendarmes ou seus sucedâneos. A técnica do puro pensamento jurídico devem acompanhar muitas outras técnicas ainda mais complicadas. Desgraçadamente, o próprio nome de direito internacional estorva uma clara visão do que seria, em sua plena realidade, um direito das nações, porque o direito nos pareceria ser um fenômeno que acontece dentro das sociedades, e o chamado internacional nos convida, pelo contrário, a imaginar um direito que acontece entre elas, quer dizer, num vazio social. Nesse vazio social, as nações se reuniriam e, mediante um pacto, criariam uma sociedade nova, que seria, por mágica virtude dos vocábulos, a Sociedade das Nações. Mas isso tudo tem um ar de trocadilho. Uma sociedade constituída mediante um pacto só é sociedade no sentido que este vocábulo tem para o direito civil, isto é, uma associação. Mas uma associação não pode existir como realidade jurídica se não surge sobre uma área onde previamente tem vigência certo direito civil. Outra coisa são puras fantasmagorias. Essa área onde a sociedade ajustada surge é outra sociedade pré-existente, que não é obra de nenhum pacto, mas é o resultado de uma convivência inveterada. Esta autêntica sociedade e não associação só se parece a outra no nome. Daí o trocadilho. Sem que eu pretenda resolver agora, com atitude dogmática, de passagem e avoadamente, as questões mais intricadas da filosofia do direito e da sociologia, atrevo-me a insinuar que caminha seguro quem exija, quando alguém lhe fale de um fato jurídico, que lhe indique a sociedade portadora desse direito e prévia a ele. No vazio social, não há nem nasce direito. Este requer como substrato uma unidade de convivência humana, tal como o uso e o costume, dos quais o direito é irmão menor, mas mais enérgico. A tal ponto é assim que não existe sintoma mais seguro que para descobrir a existência de uma autêntica sociedade que a existência de um fato jurídico. Turva a evidência disto a confusão habitual que padecemos ao crer que toda a autêntica sociedade tem forçosamente de possuir um Estado autêntico. Mas é bem claro que o aparelho estatal não se produz dentro de uma sociedade, mas num estádio muito avançado de sua evolução. Talvez o Estado proporcione ao direito certas perfeições, mas é necessário enunciar ante leitores ingleses que o direito existe sem o Estado e sua atividade estatutária. Quando falamos das nações, tendemos a representá-las como sociedades separadas e fechadas em si mesmas. Mas isto é uma abstração que deixa de fora o mais importante da realidade. Sem dúvida, a convivência ou o trato dos ingleses entre si é muito mais intensa que, por exemplo, a convivência entre os homens da Inglaterra e os homens da Alemanha ou da França. Mas é evidente que existe uma convivência geral dos europeus entre si e, portanto, que a Europa é uma sociedade, velha de muitos séculos e que tem uma história própria, como possa tê-la cada nação particular. Esta sociedade geral possui um grau ou índice de socialização menos elevado que o alcançado desde o século XVI pelas sociedades particulares chamadas nações europeias. Diga-se, pois, que a Europa é uma sociedade mais tênue que a Inglaterra ou que a França, mas não se ignore seu efetivo caráter de sociedade. A coisa importa superlativamente, porque as únicas possibilidades de paz que existem dependem de que exista ou não efetivamente uma sociedade europeia. Se a Europa é só uma pluralidade de nações, podem os pacíficos despedir-se rapidamente de suas esperanças. Entre sociedades independentes não pode existir verdadeira paz. O que costumamos chamar assim não é mais do que um estado de guerra mínima ou latente. Como os fenômenos corporais são o idioma e o hieróglifo, mercê ao qual pensamos as realidades morais, não é preciso dizer o dano que engendra uma errônea imagem visual convertida em hábito de nossa mente. Por essa razão, censuro essa figura da Europa em que esta aparece constituída por uma multidão de esferas, as nações, que só mantêm alguns contatos externos.
Esta metáfora de jogador de bilhar deveria desesperar o bom pacifista, porque, como o bilhar, não nos promete mais eventualidade que a carambola. Corrijamo-la, pois. Em vez de nos afigurarmos as nações europeias como uma série de sociedades livres, imaginemos uma sociedade única, a Europa, dentro da qual se produziram grumos ou núcleos de condensação mais intensa. Esta figura corresponde muito mais aproximadamente que a outra ao que, com efeito, foi a conveniência ocidental. Não se trata com isso de desenhar um ideal, mas de dar expressão gráfica ao que realmente foi desde a sua iniciação, após a morte do período romano, essa convivência. A convivência tão somente não significa sociedade, viver em sociedade ou formar parte de uma sociedade. Convivência implica só relações entre indivíduos, mas não pode haver convivência duradoura e estável sem que se produza automaticamente o fenômeno social por excelência, que são os usos. Usos intelectuais ou opinião pública, usos de técnica vital ou costumes, usos que dirigem a conduta ou moral, usos que a imperam ou direito. O caráter geral do uso consiste em ser uma norma do comportamento intelectual, sentimental ou física que se impõe aos indivíduos, queiram ou não queiram. O indivíduo poderá, por sua conta e risco, resistir ao uso, mas precisamente este esforço de resistência demonstra melhor que nada a realidade coactiva do uso, o que chamaremos de vigência. Pois bem, uma sociedade é um conjunto de indivíduos que mutuamente se sabem submetidos à vigência de certas opiniões e avaliações. Segundo isto, não há sociedade sem a vigência efetiva de certa concepção do mundo, a qual atua como uma última instância a que se pode recorrer em casos de conflito. A Europa tem sido sempre um âmbito social unitário, sem fronteiras absolutas nem descontinuidades, porque jamais faltou esse fundo ou tesouro de vigências coletivas, convicções comuns e tábuas de valores, dotadas dessa força coactiva tão estranha em que consiste o social. Não seria nada exagerado dizer que a sociedade europeia existe antes que as nações europeias, e que estas nasceram e se desenvolveram no regaço maternal daquela. Os ingleses podem ver isso com alguma clareza no livro de Dawson, The Making of Europe, Introduction to the History of European Society. Entretanto, o livro de Dawson é insuficiente. Está escrito por uma mente alerta e ágil, mas que não se liberou de modo completo do arsenal de conceitos tradicionais da historiografia, conceitos mais ou menos melodramáticos e míticos que ocultam, em vez de revelar, as realidades históricas. Poucas coisas contribuíram a apaziguar o horizonte como uma história da sociedade europeia, entendida como acabo de apontar. Uma história realista, sem idealizações. Mas este assunto nunca foi visto, porque as formas tradicionais de óptica histórica tapavam esta realidade unitária que chamei, sensu stricto, sociedade europeia, e a suplantavam por um plural, as nações, como por exemplo aparece no título de Ranke, História dos povos germânicos e românicos. A verdade é que esses povos em plural flutuam como ludiões dentro do único espaço social que é a Europa. Nele se movem, vivem e são. A história que eu postulo nos contaria as vicissitudes desse espaço humano e nos faria ver como seu índice de socialização variou, como em ocasiões desceu gravemente, fazendo temer a cisão radical da Europa e, sobretudo, como a dose de paz em cada época esteve na razão direta desse índice. Este último aspecto é o que mais importa para as aflições atuais. A realidade histórica, ou mais vulgarmente dito, o que sucede no mundo humano, não é um amontoado de fatos soltos, mas que possui uma estrita anatomia e uma clara estrutura. Mas, talvez é o único no universo que tem por si mesmo estrutura, organização. Tudo mais, por exemplo, os fenômenos físicos. Carece dela. São fatos soltos, aos quais o físico tem que inventar uma estrutura imaginária. Mas essa anatomia da realidade histórica necessita ser estudada. Os editoriais dos jornais e os discursos de ministros e demagogos não nos dão notícia dela. Quando a estudamos bem, é possível diagnosticar com certa precisão o lugar ou extrato do corpo histórico onde a enfermidade radica. Havia no mundo uma amplíssima e potente sociedade, a sociedade europeia. O foro de sociedade estava constituída por uma ordem básica devido à eficiência de certas instâncias últimas, o credo intelectual e moral da Europa. Esta ordem que, por baixo de todas as suas superficiais desordens, atuava nas camadas profundas do Ocidente, irradiaram durante gerações sobre o resto do planeta, e pôs nele, em maior ou menor escala, toda a ordem
de que esse resto era capaz. Pois bem, nada hoje deveria importar tanto ao pacifista como averiguar o que acontece nessas camadas profundas do corpo ocidental, qual é seu índice atual de socialização, por que se volatilizou o sistema tradicional de vigências coletivas, e se, a despeito das aparências, conserva alguma destas latente vivacidade. Porque o direito é a operação espontânea da sociedade, mas a sociedade é convivência sob instâncias. Poderia acontecer que hoje em dia faltassem essas instâncias em uma proporção sem exemplo ao longo de toda a história europeia. Neste caso, a enfermidade seria o mais grave que sofreu o Ocidente desde o Diocleciano e os Severos. Isso não quer dizer que seja incurável. Quer só dizer que fora necessário chamar médicos ótimos e não qualquer transeunte. Quer dizer, sobretudo, que não se pode esperar remédio algum da Sociedade das Nações, conforme foi e continua sendo instituto anti-histórico que um maldizente poderia supor inventado em um clube cujos membros principais fossem Pickwick, M. Romais e congêneres. O anterior diagnóstico, independente de que seja acertado ou errôneo, parecerá abstruso. E o é, com efeito. Eu o lamento, mas não está em mim evitá-lo. Também os diagnósticos mais rigorosos da medicina atual são abstrusos. Que profano, ao ler um fino exame de sangue, vê ali definida uma terrível enfermidade. Esforcei-me sempre em combater o esoterismo, que é por si um dos males do nosso tempo. Mas não nos forjemos ilusões. Há um século, por causas profundas e em parte respeitáveis, as ciências derivam irresistivelmente em direção esotérica. É uma das muitas coisas cuja grave importância os políticos não souberam ver, embora achacados do vício oposto, que é um excessivo esoterismo, exoterismo. Por enquanto, não há senão aceitar a situação e reconhecer que o conhecimento distanciou-se radicalmente das conversações de beer table. A Europa está hoje dessocializada, ou o que é o mesmo, faltam princípios de convivência que sejam vigentes e a que caiba recorrer. Uma parte da Europa esforça-se em fazer triunfar uns princípios que considera novos, a outra esforça-se em defender os tradicionais. Ora bem, esta é a melhor prova de que nem uns nem os outros são vigentes e perderam, ou não alcançaram a virtude de instâncias. Quando uma opinião ou norma chegou a ser de verdade vigência coletiva, não recebe seu vigor do esforço, se não impô-la ou sustentá-la empregam grupos determinados dentro da sociedade. Pelo contrário, todo grupo determinado procura sua máxima fortaleza, reclamando para si essas vigências. No momento em que é preciso lutar em prol de um princípio, quer dizer que este não é ainda ou deixou de ser vigente. Vice-versa, quando é com plenitude vigente, há somente que usá-lo, referir-se a ele, amparar-se nele, como se faz com a lei da gravidade. As vigências operam seu mágico influxo sem polêmica nem agitação, quietas e jacentes no fundo das almas, às vezes sem que estas se apercebam de que estão dominadas por elas, e às vezes crendo inclusive que combatem contra elas. O fenômeno é surpreendente, mas é inquestionável e constitui o fato fundamental da sociedade. As vigências são um autêntico poder social, anônimo, impessoal, independente de todo grupo ou indivíduo determinado. Mas, inversamente, quando uma ideia perdeu esse caráter de instância coletiva, produz uma impressão entre cômica e inquietante ver que alguém considera suficiente aludir a ela para se sentir justificado ou fortalecido. Ora bem, isto acontece ainda hoje, com excessiva frequência na Inglaterra e na América do Norte. Ao adverti-lo, ficamos perplexos. Esta conduta significa erro ou uma ficção deliberada? É inocência ou é tática? Não sabemos a que nos ater, porque no homem anglo-saxão a função de se expressar, de dizer, talvez represente um papel diferente que nos demais povos europeus, mas seja um ou outro o sentido desse comportamento, temo que seja funesto para o pacifismo. Mais ainda, teria de ver se não foi um dos fatores que contribuíram ao desprestígio das vigências europeias o peculiar uso que delas tem feito a Inglaterra. A questão deverá algum dia ser estudada a fundo, mas não agora e nem por mim. Isto é o que pacifista precisa compreender.
de que se encontra em um mundo onde falta ou está debilitado o requisito principal para a organização da paz. No trato de uns povos com outros, não cabe recorrer a instâncias superiores, porque não as há. A atmosfera da sociabilidade em que flutuavam e que, interposta como um éter benéfico entre eles, lhes permita comunicar suavemente, aniquilou-se. Ficam, pois, separados e frente a frente. Enquanto há 30 anos as fronteiras eram para o viajador pouco mais que coluros imaginários, todos vimos como iam rapidamente endurecendo-se, convertendo-se em matéria córnea, que anulava a porosidade das nações e as tornava herméticas. A pura verdade é que, há anos, a Europa se encontra em estado de guerra, em um estado de guerra substancialmente mais radical que em todo o seu passado. E a origem que atribui a esta situação parece-me confirmado pelo fato de que não somente existe uma guerra virtual entre os povos, mas dentro de cada povo há, declarada ou preparando-se, uma grave discórdia. É frívolo interpretar os regimes autoritários do dia como engendrados pelo capricho ou pela intriga. Bem claro está que são manifestações iniludíveis do estado de guerra civil em que quase todos os países se encontram hoje. Agora se vê como a coesão interna de cada nação se nutria, em boa parte, das vigências coletivas europeias. Esta debilitação subitânea da comunidade entre os povos do Ocidente equivale a um enorme distanciamento moral. O trato entre eles é dificílimo. Os princípios comuns constituíam uma espécie de linguagem que lhes permitia entender-se. Não era, pois, tão necessário que cada povo conhecesse bem a singulatim a cada um dos demais. Mas com isso frisamos a linha de nossas considerações iniciais. Porque esse distanciamento moral se complica perigosamente com outro fenômeno oposto, que é o que inspirou de modo concreto todo este artigo. Refiro-me a um gigantesco fato, cujas características convém precisar um pouco. Há quase meio século, falava-se de que os novos meios de comunicação, deslocamento de pessoas, transferência de produtos e transmissão de notícias, aproximaram os povos e unificaram a vida no planeta. Mas como sempre acontece, essa opinião era um exagero. Quase sempre as coisas humanas começam por ser lendas, e só mais tarde se convertem em realidades. Neste caso, está visto claramente hoje que se trata só de uma entusiasta antecipação. Alguns dos meios que haviam de tornar efetiva essa aproximação existiam já em princípio. Vapores, ferrocarris, trens, telégrafos, telefones. Mas nem se havia ainda aperfeiçoado sua invenção, nem se haviam posto amplamente em serviço, nem sequer se haviam inventado os mais decisivos, como são o motor, a explosão e a radiocomunicação. O século XIX, emocionado ante as primeiras grandes conquistas da técnica científica, apressou-se a emitir torrentes de retórica sobre os avanços, o progresso material, etc. De tal sorte que, afinal, as almas começaram a se cansar desses lugares comuns, embora os aceitassem como verídicos, isto é, ainda que haviam chegado a persuadir-se de que o século XIX havia, com efeito, realizado já o que aquela fraseologia proclamava. Isto ocasionou um curioso erro de óptica histórica que impede a compreensão de muitos conflitos atuais. Convencido o homem médio de que a centúria anterior era a de que havia dado cume aos grandes empreendimentos, não se apercebeu de que a época sem par dos inventos técnicos e de sua realização foram os últimos 40 anos. O número e importância dos descobrimentos, o ritmo de seu efetivo emprego nessa brevíssima etapa, supera em muito todo o pretérito humano tomado em conjunto. Quer dizer que a efetiva transformação técnica do mundo é um fato recentíssimo e que essa mudança está produzindo agora, e não de há um século, suas consequências radicais. E isso em todas as ordens. Não poucos dos profundos desajustes na economia atual, advém da súbita mudança que causaram na produção estes inventos, mudança à qual não teve tempo de se adaptar o organismo econômico. Que uma só fábrica seja capaz de produzir todas as lâmpadas elétricas ou todos os sapatos de que necessita meio continente é um fato demasiado afortunado para não ser, entretanto, monstruoso. Isso mesmo aconteceu com as comunicações. Sem tardança e de verdade, nestes últimos anos recebe cada povo, a tempo e hora, tal quantidade de notícias e tão recentes sobre o que se passa nos outros, que provocou nele a ilusão de que, com efeito, está em os outros povos, ou em sua absoluta imediação.
Dito de outro modo, para os efeitos da vida pública universal, o tamanho do mundo subitamente se contraiu, reduziu-se. Os povos se encontram de improviso dinamicamente mais próximos, e isto acontece precisamente na hora em que os povos europeus mais se distanciaram moralmente. Não adverte o leitor de supetão o perigoso de semelhante conjuntura? Sabido é que o ser humano não pode, sem mais nem menos, aproximar-se a outro ser humano. Como vimos de uma das épocas históricas em que a aproximação era aparentemente mais fácil, tendemos a esquecer que sempre foram mister grandes precauções para aproximar-se dessa fera com veleidades de arcanjo que costuma ser o homem. Por isso corre ao longo da história, de toda a história, a evolução da técnica da aproximação, cuja parte mais notória e visível é a saudação. Talvez, com certas reservas, pudesse dizer-se que as formas da saudação são função da densidade de povoação, portanto, da distância normal a que estão uns homens dos outros. No Saara, cada tuarege possui um raio especial que alcança bastantes milhas. A saudação do tuarege começa a 100 jardas e dura 3/4 de hora. Na China e no Japão, povos pululantes, onde os homens vivem, por assim dizer, empilhados, nariz contra nariz, em compacto formigueiro, a saudação e o trato complicaram-se na mais sutil e complexa técnica de cortesia, tão refinada que ao extremo oriental lhe produz o europeu a impressão de ser um grosseiro e insolente, com quem, a rigor, só o combate é possível. Nessa proximidade superlativa, tudo é feridor e perigoso. Até os pronomes pessoais se convertem em impertinências. Por isso, o japonês chegou a excluí-los de seu idioma. Em vez de tu, dirá algo assim como a maravilha é presente, e em lugar de eu, fará um salamaleque e dirá a miséria que há aqui. Se uma simples mudança da distância entre dois homens comporta semelhantes riscos, imaginem-se os perigos que engendra sua súbita aproximação entre os povos, sobrevinda nos últimos 15 ou 20 anos. Eu creio que não se reparou devidamente neste novo fator e que urge prestar-lhe atenção. Tem-se falado muito estes meses da intervenção ou não intervenção de uns estados na vida de outros países, mas não se falou, ao menos com suficiente ênfase, da intervenção que exerce hoje de fato, a opinião de umas nações na vida de outras, às vezes muito remotas. E esta é hoje, a meu juízo, muito mais grave que aquela, porque o Estado é, afinal das contas, um órgão relativamente racionalizado dentro de cada sociedade. Suas atuações são deliberadas e dosificadas pela vontade dos indivíduos determinados, os homens políticos, aos quais não pode faltar um mínimo de reflexão em sentido de responsabilidade. Mas a opinião de todo um povo ou de grandes grupos sociais é um poder elementar, irreflexivo e irresponsável que, ademais, oferece, indefeso, sua inércia ao influxo de todas as intrigas. Isso não obstante, a opinião pública sensu stricto de um país, quando opina sobre a vida de seu próprio país, tem sempre razão, entre aspas, no sentido de que nunca é incongruente com as realidades que ajuíza. A causa disso é óbvia. As realidades que ajuíza são o que efetivamente passou o mesmo sujeito que as ajuíza. O povo inglês, ao opinar sobre as grandes questões que afetam a sua nação, opina sobre fatos que lhe aconteceram, que experimentou em sua própria carne e em sua própria alma, que viveu e, em suma, são ele mesmo. Como vai, no essencial, equivocar-se? A interpretação doutrinal desses fatos poderá dar oportunidade às maiores divergências teóricas, e estas suscitar opiniões partidistas sustentadas por grupos particulares. Mas, por baixo dessas discrepâncias teóricas, os fatos insofisticáveis, gozados ou sofridos pela nação, precipitam nesta uma verdade vital, que é a realidade histórica mesma, e tem um valor e uma força superiores a todas as doutrinas. Esta razão ou verdade viventes, que, como atributo, temos de reconhecer a toda a autêntica opinião pública, consiste, como se vê, em sua congruência. Dito com outras palavras, obtemos esta proposição. É maximamente improvável que em assuntos graves de seu país a opinião pública careça de informação mínima necessária para que seu juízo não corresponda organicamente à realidade julgada. Padecerá erros secundários e de detalhe, mas tomada com atitude microscópica não é verossímil que seja uma reação incongruente com a realidade inorgânica a respeito dela
e, por conseguinte, tóxica. Estritamente, o contrário acontece quando se trata da opinião de um país sobre o que acontece em outro. É maximamente provável que essa opinião surta em grau incongruente, em alto grau incongruente. O povo A pensa e opina, lá no fundo de suas próprias experiências vitais, que são diferentes das do povo B. E pode levar isso a outra coisa que não o jogo dos despropósitos? Eis aqui, pois, a primeira causa de uma inevitável incongruência, que só poderia contrariar mediante uma coisa muito difícil, a saber, uma informação suficiente. Como aqui falta a verdade do vivido, haveria que substituí-la por uma verdade de conhecimento. Há um século não importava que o povo dos Estados Unidos se permitisse ter uma opinião sobre o que acontecia na Grécia, e que essa opinião estivesse mal informada. Enquanto o governo americano não atuasse, essa opinião era inoperante sobre os destinos da Grécia. O mundo era então maior, menos compacto e elástico. A distância dinâmica entre povo e povo é tão grande que, ao atravessá-la, a opinião incongruente perdia a toxidez. Mas, nestes últimos anos, os povos entraram numa extrema proximidade dinâmica, e a opinião, por exemplo, de grandes grupos sociais norte-americanos está intervindo, de fato, diretamente como tal opinião, e não seu governo, na Guerra Civil Espanhola. O mesmo digo da opinião inglesa. Nada mais longe da minha pretensão que toda intenção de podar o arbítrio a ingleses e americanos, discutindo seu direito a opinar quando estimem sobre quanto lhes apraza. Não é questão de direito ou da desprezível fraseologia que só ia amparar-se neste título. É uma questão simplesmente de bom sentido. Sustenta que a ingerência da opinião pública de uns países da vida dos outros é hoje um fator impertinente, venenoso e gerador de paixões bélicas, porque essa opinião não está ainda regida por uma técnica adequada à troca de distância entre os povos. Terá o inglês e o americano, ou o americano, todo o direito que entenda para opinar sobre o que passou e deve acontecer na Espanha. Mas esse direito é uma injúria se não se aceita uma obrigação correspondente. Há de estar bem informado sobre a realidade da Guerra Civil Espanhola, cujo primeiro e mais substancial capítulo é a origem, as causas que a produziram. Mas aqui é onde os meios atuais de comunicação produzem seus efeitos, desde logo, daninhos. Porque a quantidade de notícias que constantemente recebe um povo sobre o que sucede em outro é enorme. Como será fácil persuadir o homem inglês de que não está informado sobre o fenômeno histórico que é a Guerra Civil Espanhola ou outra emergência análoga? Sabe que os jornais ingleses gastam somas fortíssimas em sustentar correspondentes dentro de todos os países. Sabe que, ainda que entre esses correspondentes não poucos exercem seu ofício de maneira apaixonada e partidista, há muitos outros cuja imparcialidade é inquestionável e cuja exatidão em transmitir dados exatos não é fácil de superar. E tudo isso é verdade. E porque o é perigoso. Pois é o caso que, se o homem inglês rememora num lance de olhos, encontrará que aconteceram no mundo coisas de grave importância para a Inglaterra e que a surpreenderam. Como na história nada de algum relevo acontece de repente, não seria excessiva suspicácia no homem inglês admitir a hipótese de que está muito menos informado do que supõe crer, ou que essa informação tão copiosa se compõe de dados externos, sem fim na perspectiva, entre os quais escapole o mais autenticamente real da realidade. O exemplo mais claro disso, por suas formidáveis dimensões, é o fato gigantesco que serviu a este artigo de ponto de partida: o fracasso do pacifismo inglês, de 20 anos de política internacional inglesa. Dito fracasso, declara estrondosamente que o povo inglês, apesar de seus inúmeros correspondentes, sabia pouco do que realmente estava acontecendo nos demais povos. Representemo-nos esquematicamente a fim de entendê-la bem a complicação do processo que tem lugar. As notícias que o povo A recebe do povo B suscitam nele um estado de opinião, seja de amplos grupos ou de todo o país. Mas como essas notícias chegam hoje com superlativa rapidez, abundância e frequência, essa opinião não se mantém num plano mais ou menos contemplativo, como há um século, mas irremediavelmente sobrecarrega-se de intenções ativas e adota imediatamente um caráter de intervenção. Sempre há, além disso, intrigantes que, por motivos particulares, se ocupam deliberadamente em fustigá-la.
Vice-versa, o povo B recebe também com abundância, rapidez e frequência notícias dessa opinião remota, de seu nervosismo, de seus movimentos, e tem a impressão de que o estranho, com intolerável impertinência, invadiu o seu país, que está ali quase presente atuando. Mas esta reação de aborrecimento multiplica-se até a exasperação, porque o povo B adverte ao mesmo tempo a incongruência entre a opinião A e o que em B efetivamente aconteceu. Já é irritante que o próximo pretenda intervir em nossa vida, mas se além disso revela ignorar completamente a nossa vida, sua audácia provoca em nós um frenesi. Enquanto em Madrid os comunistas e seus afins obrigavam, sob as mais graves ameaças, escritores e professores a assinar manifestos, a falar nos rádios, etc., comodamente sentados em seus escritórios ou em seus clubes, isentos de toda pressão, alguns dos principais escritores ingleses assinavam outro manifesto onde se garantia que esses comunistas e seus afins eram os defensores da liberdade. Evitemos os espaventos e as frases, mas permita-se-me convidar o leitor inglês a que imagine qual pôde ser meu primeiro movimento ante semelhante fato, que oscila entre o grotesco e o trágico. Porque não é fácil encontrar maior incongruência. Felizmente, cuidei durante toda a minha vida de montar em meu aparelho psicofísico um sistema muito forte de inibições e de freios. Talvez a civilização não seja outra coisa que essa montagem. E além disso, como dizia Dante, que seta previsa bien violenta não contribuiu a debilitar minha surpresa. Há muitos anos que me ocupo em fazer notar a frivolidade e a irresponsabilidade frequentes no intelectual europeu, que denunciei como um fator de primeira grandeza entre as causas da presente desordem. Mas esta moderação, que por sorte posso ostentar, não é natural, entre aspas. O natural seria que eu estivesse agora em guerra apaixonada contra esses escritores ingleses. Por isso é um exemplo concreto do mecanismo belicoso que criou o mútuo desconhecimento entre os povos. Há uns dias, Albert Einstein acreditou ter direito a opinar sobre a Guerra Civil Espanhola e tomar possessão ante ela. Ora bem, Alberto Einstein usufrui uma ignorância radical sobre o que acontece na Espanha agora, há séculos e sempre. O espírito que o leva a esta insolente intervenção é o mesmo que há muito tempo vem causando o desprestígio universal do homem intelectual, que por sua vez faz com que o mundo vá à deriva. Falto de pouvoir spirituel. Note-se que falo da Guerra Civil Espanhola como um exemplo entre muitos. O exemplo que mais exatamente me consta, e me reduzo a procurar que o leitor inglês admita por um momento a possibilidade de que não está bem informado a despeito de suas copiosas informações. Talvez isso o mova a corrigir seu insuficiente conhecimento das demais nações, suposto mais decisivo para que no mundo volte a reinar uma ordem. Mas eis aqui outro exemplo mais geral. Há pouco, o Congresso do Partido Laborista rechaçou por 2.100.000 votos contra 300.000 a união com os comunistas, quer dizer, a formação na Inglaterra de uma frente popular. Mas esse mesmo partido e a massa de opinião que pastoreia ocupam-se em favorecer e fomentar, do modo mais concreto e eficaz, a frente popular que se formou em outros países. Deixo intacta a questão de se uma frente popular é uma coisa benéfica ou catastrófica, e me reduzo a confrontar dois comportamentos de um mesmo grupo de opinião e a sublinhar sua nociva incongruência. A diferença numérica na votação é daquelas diferenças quantitativas que, segundo Hegel, se convertem automaticamente em diferenças qualitativas. Essas cifras demonstram que, para o bloco do Partido Laborista, a união com o comunismo, a Frente Popular, não é uma questão de mais ou de menos, mas que a considerariam como uma doença terrível para a nação inglesa. Mas é o caso que, ao mesmo tempo, esse mesmo grupo de opinião se ocupa em cultivar esse mesmo micróbio em outros países. E isso é uma intervenção, mais ainda, poderia dizer-se que é uma intervenção guerreira, posto que tem não poucos caracteres de guerra química. Enquanto se produzam fenômenos como este, todas as esperanças de que a paz reine no mundo são, repito, penas de amor perdidas. Porque essa incongruente conduta, essa duplicidade da opinião laborista, só irritação pode inspirar fora da Inglaterra. E me parecia vão objetar que essas intervenções irritam uma parte do povo que a sofre, mas comprazem a outra.
Esta é uma observação demasiado óbvia para que seja verídica. A parte do país favorecida momentaneamente pela opinião estrangeira procurará, claro está, beneficiar-se dessa intervenção. Outra coisa seria pura tolice. Mas por baixo dessa aparente e transitória gratidão, corre o processo real do vivido pelo país inteiro. A nação acaba por estabilizar-se em sua verdade, entre aspas, no que efetivamente aconteceu. E ambos os partidos hostis coincidem nela, declarando-o ou não. Daí que acabam por se unir contra a incongruência da opinião estrangeira. Esta só pode esperar agradecimento perdurável na medida em que, por sorte, acerte ou seja menos incongruente com essa vivente verdade. Toda a realidade desconhecida prepara sua vingança. Não outra é a origem das catástrofes na história humana. Por isso será funesta toda tentativa de desconhecer que um povo é, como uma pessoa, embora de um outro modo e por outras razões, uma intimidade. Portanto, um sistema de segredos que não pode ser descoberto à toa e de fora. Não pense o leitor em nada vago nem místico. Tome qualquer função coletiva, por exemplo, a língua. Bem notório é que surte praticamente impossível conhecer intimamente um idioma estrangeiro por muito que o estudemos. E não será uma insensatez crer coisa fácil o conhecimento da realidade política de um país estranho? Sustento, pois, que a nova estrutura do mundo converte os movimentos da opinião de um país sobre o que acontece em outro, movimentos que antes eram quase inócuos, em autênticas incursões. Isto bastaria para explicar por que, quando as nações europeias pareciam mais próximas a uma superior unificação, começaram repentinamente a fechar-se dentro de si mesmas, a hermetizar suas existências, umas frente às outras, e a converter-se as fronteiras em escafandros isoladores. Eu creio que há aqui um novo problema de primeira ordem para a disciplina internacional, que corre paralelo ao do direito, versado mais acima. Como antes postulávamos uma nova técnica jurídica, aqui reclamamos uma nova técnica de trato entre os povos. Na Inglaterra, o indivíduo aprendeu a guardar certas cautelas quando se permite opinar sobre outro indivíduo. Há a lei do libelo e há a formidável ditadura das boas maneiras. Não há razão para que não sofra análoga regulamentação a opinião de um povo sobre outro. Claro que isto supõe estar de acordo sobre um princípio básico, sobre este, que os povos, que as nações, existem. Ora bem, o velho e barato internacionalismo que engendrou as presentes angústias pensava no fundo o oposto. Nenhuma das suas doutrinas ou atuações é compreensível se não se descobre em sua raiz o desconhecimento do que uma nação é e de que isso, que são as nações, constitui uma formidável realidade situada no mundo e com a qual há que contar. Era um curioso internacionalismo aquele que em suas contas esquecia sempre o detalhe de que há nações. Talvez o leitor reclame agora uma doutrina positiva. Não tenho inconveniente em declarar qual é a minha, embora me exponha a todos os riscos de uma enunciação esquemática. No livro The Revolt of the Masses, que foi bastante lido em língua inglesa, propugno e anuncio o advento de uma forma mais avançada de convivência europeia, um passo à frente na organização jurídica e política da sua unidade. Esta ideia europeia é de signo inverso àquele abstruso internacionalismo. A Europa não é nem será, não será, a internação, porque isso significa, em claras noções de história, um oco, um vazio e nada. A Europa será a outra nação. A mesma inspiração que formou as nações do Ocidente continua atuando no subsolo com a lenta e silente proliferação dos corais. O extravio metódico que representa o internacionalismo impediu ver que só através de uma etapa de nacionalismo exacerbados se pode chegar à unidade concreta e cheia da Europa. Uma nova forma de vida não consegue instalar-se no planeta até que a anterior e tradicional não se tenha ensaiado em seu modo extremo. As nações europeias chegam agora a esses pontos cruciais, e a cabeçada será a nova integração da Europa, porque é disso que se trata. Não de laminar as nações, mas de integrá-las, deixando o Ocidente, ao Ocidente, todo o seu rico relevo. Nesta data, como acabo de insinuar, a sociedade europeia parece volatilizada, mas seria um erro crer que isso significa seu desaparecimento ou definitiva dispersão. O estado atual de anarquia e superlativa dissociação na sociedade europeia é uma prova a mais da realidade que esta possui.
Porque se isso acontece na Europa, é porque sofre uma crise de sua fé comum, de fé europeia, das vigências em que sua socialização consiste. A enfermidade por que atravessa é, pois, comum. Não se trata de que a Europa está enferma, mas que gozem de plena saúde estas ou as outras nações e que, portanto, seja provável o desaparecimento da Europa e a sua substituição por outra forma de realidade histórica, por exemplo, as nações soltas ou uma Europa oriental dissociada até a raiz de uma Europa ocidental. Nada disto se oferece no horizonte, mas como é comum e europeia a enfermidade, selou-a também o restabelecimento. Desde já virá uma articulação da Europa em duas formas diferentes de vida pública, a forma de um novo liberalismo e a forma que, com o nome impróprio, se costuma chamar de totalitária. Os povos menores adotarão figuras de transição e intermediárias. Isto salvará a Europa. Mais uma vez ficará patente que toda forma de vida precisa de sua antagonista. O totalitarismo salvará o liberalismo, destilando sobre ele, depurando-o, e graças a isso veremos dentro em breve um novo liberalismo temperar os regimes autoritários. Este equilíbrio mecânico e provisório permitirá uma nova etapa do mínimo repouso, imprescindível para que volte a brotar, no fundo do bosque que as almas possuem, o manancial de uma nova fé. Esta é o autêntico poder da criação histórica, mas não humana no meio da alteração, e sim no recato do ensinamento. Paris, em dezembro de 1937.